27 de dezembro de 2005, segunda-feira, 7h30 da noite. O mundo teve o primeiro vislumbre de uma nova série animada que mudaria pra sempre a história da Cartoon Network. Ben 10 apresentava a história de um garoto que durante as férias de verão encontra um relógio esquisito capaz de transformá-lo em 10 alienígenas diferentes, cada um com habilidades únicas. Quando Ben 10 estreou naquela segunda-feira, ninguém poderia imaginar que essa ideia daria origem a um verdadeiro fenômeno global. Uma das maiores e mais importantes franquias do século XXI, quebrando recordes de audiência, gerando uma enxurrada de produtos licenciados e se tornando um fenômeno de massa, um fenômeno econômico, conquistando uma base de fãs que permanece fiel até mesmo 20 anos após a sua estreia. Eu sou o Drop, e hoje a gente vai revisitar uma das animações mais marcantes dos anos 2000. Um sucesso que ultrapassou gerações e continua fazendo história até hoje. A Man of Action é um estúdio criativo que foi fundado em 2000, por 4 roteiristas. O grupo se destacou por desenvolver séries animadas de grande impacto, além de jogos eletrônicos e graphic novels. Entre os seus trabalhos mais notáveis estão Ultimate Spider-Man, Vingadores Unidos, os quadrinhos de Big Hero 6, que foi adaptado como animação para Disney, Operação Big Hero e diversos outros projetos de peso. O estúdio, que também atua como um grupo de escritores, tem uma história bem peculiar. Tudo começou com 4 amigos, Joe Casey, Joe Kelly, Duncan Rillo e Steven T. Seagal, que, cansados de frequentar a San Diego Comic Con apenas como visitantes, decidiram alugar sua própria mesa para o evento no ano seguinte, somente para comprar quadrinhos e terem aonde se sentarem quando ficassem cansados. Foram posicionados em um canto discreto, nos fundos do pavilhão, e ali tiveram que obrigatoriamente ter um nome, e se apresentaram como Man of Action. Durante essa convenção, foram abordados por um cineasta independente que havia conseguido financiamento para produzir 4 curtas-metragens e buscava profissionais para escrever os roteiros. Eles toparam o desafio. E embora até hoje ninguém, nem mesmo eles, saibam ao certo o que aconteceu com aqueles curtas, os projetos serviram como ponto de partida para algo bem maior. Com experiência prévia escrevendo para HQs renomadas como X-Men e Superman, o grupo começou a ganhar espaço na indústria. Foi assim que acabaram sendo convidados a colaborar no desenvolvimento de X-Men Legends, um jogo da Activision, o que ampliou ainda mais a visibilidade deles. Essa trajetória chamou a atenção de Matthew Senreich, co-criador do Frango Robô, do bloco Adult Swim do Cartoon Network. Em 2002, a Cartoon procurou Senreich em busca de uma nova série de ação para sua programação. A ideia era criar algo com o espírito do Quarteto Fantástico, mas com personagens inéditos e voltados para o público infantil. E foi Senreich que indicou a Man of Action para a missão. A emissora então convidou os 4 roteiristas a apresentarem propostas para esse novo projeto. Mas os membros da Man of Action foram diretos. Não queriam fazer uma cópia infantil do Quarteto Fantástico. Então, ao invés de uma única proposta, chegaram com 20 ideias diferentes, que apresentaram em apenas 20 minutos. Um pitch relâmpago com 60 segundos por ideia. Inclusive, entre essas 20 propostas, estava uma que anos mais tarde se tornou o desenho Mutante Rex. Mas foi a 8ª ideia que chamou a atenção imediatamente. O nome era Ben to the 10th Power, ou Ben ao 10º Poder. Nessa versão, o protagonista era um garoto que encontrava um relógio futurista, que ainda estava em fase conceitual e, inicialmente, tinha um visual orgânico, quase fisiológico, semelhante a uma gema de ovo. O nome era tão pronunciável que até o próprio Ben apelidava de Megawatt. A função do dispositivo era bastante criativa. Ele permitia que o garoto se transformasse em diferentes versões alternativas de si mesmo, vindas de universos paralelos. Entre essas versões estavam Amphi-Ben, de um mundo onde as calotas polares derreteram e a Terra ficou completamente submersa, Benjamin Blood, vindo de uma realidade dominada por vampiros, Atomic Ben, sobrevivente de um mundo devastado por uma guerra nuclear, e Ben Gladiator, um universo onde o Império Romano jamais caiu. A ideia despertou tanto interesse que a Cartoon Network interrompeu a apresentação ali mesmo e aprovou o projeto para desenvolvimento. A pré-produção foi iniciada logo em seguida, em 2003. Apesar da aprovação, a emissora fez um pedido. O conceito deveria permanecer dentro do universo de super-heróis, pois a ideia de versões alternativas de universos paralelos poderia ser muito confusa para crianças e até para a venda de merchandising. A nova proposta envolvia um garoto que usaria um dispositivo, o Omnitrix, quase com aparência semelhante a um Rolex, para se transformar em 10 heróis diferentes. Mas havia um problema. A premissa lembrava bastante o personagem da DC Comics, Dial H for a Hero,
que também utilizava um artefato para se transformar em heróis variados. Para evitar comparações e acusações de plágio, o time da Man of Action precisou reformular o conceito. Foi então que surgiu o verdadeiro diferencial. Após muitas discussões, eles chegaram à ideia dos DNAs alienígenas. O Omnitrix deixaria de transformar o Ben em versões diferentes de si mesmo e passaria a armazenar amostras genéticas de diferentes espécies alienígenas. Além da construção narrativa, essa mudança deu ao dispositivo um significado simbólico, profundo. O relógio não era apenas uma ferramenta de combate, mas também uma metáfora sobre empatia, sobre vivenciar o mundo pelo olhar do outro. E assim nasceu o conceito que daria origem a uma das maiores franquias animadas do século XXI. Com o projeto em desenvolvimento, novos talentos foram adicionados à equipe. Em 2005, o artista David Johnson assumiu a função de diretor de arte, sendo responsável pelos visuais dos alienígenas que se tornariam icônicos. Os primeiros designs de Dave tinham um estilo mais realista, sombrio e voltado à ficção científica, o que acabou sendo considerado um pouco intenso demais para o público infantil. A pedido da Cartoon, os traços foram sendo suavizados e os personagens ganharam formas mais amigáveis e expressivas, até chegar nas versões finais que todos nós conhecemos. Durante essa fase, muitas ideias foram testadas e descartadas. Logotipos, roupas, traços e até os próprios personagens passaram por transformações. Ben, por exemplo, em um dos rascunhos, tinha um rosto mais alongado e o cabelo menos volumoso. Gwen, inicialmente, era uma colega de classe, e não sua prima, com um visual marcante, cabelos ruivos presos a um rabo de cavalo. Max, por sua vez, chegou a ter um bigode em algumas versões. Os próprios alienígenas também passaram por variações visuais. O Chama chegou a ter chamas azuis, o XLR-8 usava um visor verde e o Besta chegou a ter pelugem azul. A versão final da série foi ao ar pela primeira vez na noite de 27 de dezembro de 2005, no bloco Sneak Peek Week, uma prévia especial dos novos desenhos que iriam estrear na Cartoon Network americana. 3 semanas depois, em 14 de janeiro de 2006, a série teve a sua estreia oficial. It's Sneak Peek Week, your chance to see the future on Cartoon Network. For the first time ever, you'll see Ben 10. One part boy, cool! 10 part superhero. Oh yeah, who's Ben? It's Ben 10, tomorrow at 7:30 and 9 on Cartoon Network. Já no Brasil, Ben 10 chegou no dia 4 de agosto de 2006, uma sexta-feira que ficaria marcada para uma geração inteira de fãs. Irado! Ben 10, 10 super-heróis em um só garoto. Estreia sexta, às 7:30 da noite, só no Cartoon Network. Está pegando fogo! Agora, Ben 10. Depois, Johnny Test. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Todo fenômeno acontece quando determinada coisa chega no momento certo, naquele espaço de tempo onde há uma carência de determinada coisa, um espaço vazio, esperando para ser preenchido. Naquela época, a TV já exibia desenhos de ação voltados para os meninos. A gente tinha X-Men Evolution, Liga da Justiça, Danny Phantom, Jovens Titãs, KND e, é claro, também as animações incríveis voltadas para as meninas, como Kim Possible e Meninas Superpoderosas, que, convenhamos, a gente assistia também. Mas nada mesmo foi como Ben 10. O desenho chegou com uma proposta completamente diferente, repleto de referências e ideias inspiradas em ficção científica. Ele se destacou logo de cara. Logo nos primeiros meses de exibição, Ben 10 se destacou entre todos os desenhos que passavam na televisão. A trama girava em torno de um garoto comum, passando as férias de verão com o avô e a prima irritante, quando encontra um relógio alienígena que o permite se transformar em 10 criaturas diferentes. Uma premissa genial. É claro, era um desenho com porradaria insana, aliens irados, jornadas intergalácticas e momentos épicos de ação. Mas Ben 10 era muito mais do que isso. Era sobre família. Era sobre a relação entre Ben, Gwen e Max. Sobre como Ben e Gwen, mesmo com suas diferenças, conviviam juntos do seu avô. A relação de Ben e Gwen não era perfeita e nem precisava ser. Ela era real, algo que a gente conseguia se identificar.
Todo mundo tem algum parente chato que você não suporta, mas que você o ama no final das contas. Ben, apesar de ser um garoto impulsivo, teimoso e bobão muitas das vezes, não pensava 2 vezes quando o assunto era proteger quem ele amava. Mesmo com apenas 10 anos, já demonstrava um senso de responsabilidade muito maior do que se espera de alguém dessa idade. E isso ia ficando cada vez mais claro com o decorrer da série. No filme O Segredo do Omnitrix, que curiosamente estreou no Brasil antes mesmo do lançamento da temporada final da série, em 10 de fevereiro de 2008, a gente descobre que o relógio não foi criado para ser uma arma, mas sim como uma ferramenta para promover compreensão entre diferentes espécies. O criador do Omnitrix, Azimuth, projetou o dispositivo como uma forma de colocar o portador na pele do outro, literalmente, para que ele sentisse a dor, o medo, a experiência do outro. Uma máquina feita para evitar guerras, não começar. Era uma ferramenta de empatia, e seu portador deveria ser alguém que representasse isso, que usasse os poderes não para dominar, mas para unir. Esse é o verdadeiro segredo do Omnitrix. Não é sobre transformação, sobre uma arma para lutar, é sobre empatia. Essa ideia ressignifica muita coisa, porque mesmo quando a gente achava que era só um desenho de ação, Ben 10 já falava sobre identidade, diversidade, conexão. E isso sempre esteve lá, mesmo que a gente nem reparasse de primeira, já que a gente era muito pequeno, mas esse ensinamento foi passado para nós. Aos poucos, a cada aventura, cada vilão derrotado, seja o Animal, Rex, Kevin, seja quem for, o Ben foi amadurecendo. Ele começou como um moleque que só queria se divertir com seus poderes e foi entendendo que sim, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Ben 10. Um oferecimento Ben 10 da Candide. Eis aqui fatos que você não deve saber sobre Ben Tennyson. Fato: Ben 10 tem o pior registro de presença de toda a quinta série. Fato: seus antecedentes criminais incluem invasão de propriedade alheia e intimidação com violência gratuita. Quando questionado, Ben se esquiva com desculpas patéticas. Um vilão cruel estava atrás de mim. Eu estava salvando o mundo. Será esse tipo de personagem que você quer ver no Vota Toon? Vota Toon, sábado às 3 da tarde no Cartoon Network. Vote com sabedoria. É claro que a Cartoon Network apostava no potencial da série, mas acho que nem mesmo ela parecia estar preparada para o fenômeno global que Ben 10 se tornaria. Só em um mês depois da estreia, em fevereiro de 2006, Ben 10 já ocupava o topo do ranking de programas infantis da TV americana e brasileira. Eram tantas reprises que chegava a ser um tanto quanto chato. Por alguns bons anos, Ben 10 era reprisado 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite. Além das reprises rotineiras, com altos índices de audiência, a emissora passou a exibir uma série de especiais, e você deve se lembrar de algum deles. O Último Dia de Liberdade, um especial de volta às aulas em fevereiro de 2008, que reuniu os melhores episódios das 3 primeiras temporadas, seguido da estreia de O Segredo do Omnitrix. Super mês do Ben 10, um mês cheio de reprises, começando com os Arquivos Secretos, que eram episódios com pop-up trivias, curiosidades sobre a série mesmo, lançamento do jogo Ben 10 Dispositivo Alienígena e Hora Imperdível, uma exibição de 2 episódios em sequência por 1 hora. Tudo isso com o propósito de criar hype para a estreia de Ben 10 Força Alienígena, em 19 de junho de 2009. Hora Ben 10, especial de segunda a sexta, das 1 da tarde até as 2, onde eram exibidos 2 episódios da franquia. Não é exagero nenhum dizer, Ben 10 é a franquia de maior sucesso comercial da história da Cartoon Network. Somando todas as séries já lançadas, até o reboot, o universo de Ben já faturou mais de 8 bilhões de dólares em produtos licenciados e direitos de exibição. E falando em produtos licenciados, o que não faltava era coisa para vender. Vamos lá, olha aí. Feliz aniversário! Parabéns! Fabricados no planeta Terra, desejados em todo o universo. Chegou a nova linha de produtos do Ben 10. Ben 10 não era só mais um produto, só mais um desenho animado. Era realmente um fenômeno cultural, uma febre. Praticamente todas as empresas voltadas ao público infantil, ou que ao menos tinham uma divisão dedicada a esse nicho, queriam ter a imagem de Ben Tennyson estampada nos seus produtos.
tudo que você possa imaginar foi lançado. Era boneco, brinquedo, DVD, jogo, canequinha, biscoito, chiclete, refrigerante, material escolar, relógio de verdade, perfume, shampoo, ovo de Páscoa, álbum de figurinha. Inclusive, que saudade de colecionar e trocar as figurinhas repetidas. Decoração de aniversário, fantasia, camisa, bermuda, chinelo, tênis e até cuequinha tinha. O número de produtos licenciados era colossal e se manteve firme durante todas as fases da franquia. Mas alguns lançamentos merecem um destaque especial. Todo menino queria ser o Ben 10. Ou, no mínimo, queria ter um Omnitrix no pulso. E foi aí que uma gigante do setor de brinquedos entrou em cena. What would Ben do with his Omnitrix FX? It's hero time! B4 arms with punching action, heat blast with oozing slime bubbles, 10 aliens to pick from. Ben 10 Omnitrix FX and figures, each sold separately. Bandai! Mesmo antes da estreia oficial da série, assim que a primeira temporada foi encomendada, a Cartoon já havia começado a procurar uma fabricante para desenvolver brinquedos oficiais. E a favorita era a Bandai, que já tinha um bom histórico com a produção da linha de Jovens Titãs. A parceria foi fechada bem rápida, e a Bandai topou o desafio, criar a primeira coleção de brinquedos baseada em Ben 10. O lançamento aconteceu em julho de 2006, com uma linha impressionantemente robusta, considerada pela própria empresa como uma das suas coleções mais criativas. Algo raro para uma franquia recente. Afinal, quem quer apostar em algo novo? Nem toda aposta inicial vira sucesso. Mas essa virou. A primeira leva trouxe a série Alien Collection, com figuras de 10 cm e acessórios especiais. Também tinha os DNA Alien Heroes, com luzes, sons e efeitos de slime, além dos Metamorph Figures, figuras de 20 cm altamente articuladas e cheias de recursos visuais sonoros. Outros itens incluíam veículos, o playset oficial da Lata Velha, que é o trailer do Vovô Max, que se abria como um laboratório, o Alien Viewer, que permitia visualizar os discos que vinham com os bonecos, e o Omnitrix FX, que girava, subia, acendia e fazia sons como o da série, e era o mais próximo possível de ter o relógio original no braço. Esses brinquedos não eram só colecionáveis, era o presente dos sonhos de muita gente. O tipo de coisa que toda criança pedia no aniversário, no dia das crianças, no Natal, ou até fora de época mesmo, só para garantir. Com isso, os países da América Latina, Europa e Ásia passaram a receber verdadeiras cargas e mais cargas de produtos licenciados. Nos Estados Unidos, o sucesso foi imediato. Percebendo o poder da marca que tinha nas mãos, os executivos da Cartoon Network decidiram ampliar a operação global da franquia. Só que a demanda foi tamanha que em poucos meses as lojas já não conseguiam repor os estoques. Os brinquedos se esgotavam rapidamente e as crianças já tinham suas coleções praticamente completas. A Bandai se viu então diante de um novo desafio: lançar mais novidades. Foi assim que em 2007 surgiu uma nova fase de produtos. A linha original foi expandida para os Battle Versions, versões dos alienígenas com poses de ação e acabamentos aprimorados. Os DNA Alien Heroes e Metamorphs ganharam novas figuras. Chegaram também a nave do Vilgax e os Epic Aliens, com 30 cm de altura e acabamento detalhado, miniaturas Super Sumo, brinquedos com voz modulada, jogos de carta e muito mais. Só que o grande destaque foi sem dúvidas o Omnitrix Deluxe, um dos brinquedos mais raros e cobiçados até hoje por colecionadores. Ele vinha com uma mini tela de LCD e, além de imitar o funcionamento do Omnitrix, trazia um jogo interativo embutido, onde o jogador podia enfrentar os principais vilões. O lançamento foi tão importante que a Cartoon Network, junto com a Bandai, organizou uma campanha promocional com caminhões personalizados circulando pelos Estados Unidos e Canadá. Esses caminhões traziam estruturas temáticas com brincadeiras e atividades para as crianças, tudo para promover o lançamento do Omnitrix Deluxe. E funcionou. O relógio vendeu como água. E olha, se você também teve e quer voltar a ter uma dessas figuras, ou quer começar uma coleção do zero, eu tenho uma lojinha especializada só em bonecos de Ben 10. A Lot Stars na Shopee e no Mercado Livre. Eu vendo bonecos originais da Bandai de todas as séries. Tenho de todas as linhas e todas as séries. A minha loja está no mercado já há 5 anos, estamos indo para 6, e sempre tento trazer os melhores valores para os fãs e colecionadores. O link para as lojas está aqui na descrição e no comentário fixado. E toda essa febre nas prateleiras era só reflexo do que Ben 10 já representava nas telas. Porque quando uma série conquista tanto espaço assim fora da TV, é sinal de que ela já se tornou parte da cultura popular. Mas o universo de Ben 10 não parou nos brinquedos. A série foi ganhando cada vez mais ramificações, quadrinhos, filmes, eventos e jogos.
franquia, Ben 10 tinha vários jogos Flash. No clássico, os meus favoritos eram do Doutor Animal, o dos 10 negativos e, é claro, do Dispositivo Alienígena, que teve uma campanha bem grande de divulgação junto da estreia de Força Alienígena, com comerciais sendo vinculados na TV e até com promoções. Mas o que realmente marcou e ficou na memória de muita galera foram os jogos de console. A fase clássica teve 2 principais. O primeiro foi lançado em 2006 com o nome simplesmente de Ben 10, mas calma, não era para PS2 nem para DS, era exclusivo do HyperScan, um videogame da Mattel que usava cartas físicas conectadas a um leitor. Um conceito até interessante, mas que morreu ali mesmo porque, ninguém tinha esse console. Mas agora, o grande destaque, e o primeiro que muita gente realmente jogou, foi o Ben 10 Protector of Earth, de 2007, desenvolvido pela High Voltage Software e publicado pela D3 Publisher. Saiu para PlayStation 2, Wii, PSP e Nintendo DS. A história era simples, mas funcionava. Enquanto Ben dormia, um mini drone enviado por Vilgax sugava os alienígenas do Omnitrix, deixando apenas o Chama e o 4 braços disponíveis. A partir daí, Ben, Gwen e Max caem na estrada atrás dos cristais de DNA para restaurar os aliens e, claro, enfrentar uma penca de vilões conhecidos. Nesse jogo você podia controlar 5 alienígenas, o Chama, o 4 braços, XLR-8, Bala de Canhão e Cipó Selvagem, cada um com um conjunto único de ataques e habilidades que deixava um gameplay bem variado. Inclusive, essa é uma das desculpas pra gente não ter os 10 aliens principais no jogo. Eles queriam focar num número pequeno de personagens para desenvolver a melhor gameplay possível para eles. O jogo ainda mistura combate, puzzles e exploração em 14 fases com cenários clássicos da série. O sucesso de Protector of Earth foi tão absurdo que não demorou muito tempo para virar um fenômeno também nos videogames. Em menos de um ano após o lançamento, o jogo já tinha ultrapassado a marca de 2,5 milhões de cópias vendidas, um feito impressionante para um jogo licenciado, para uma adaptação de desenho animado. O impacto foi tão grande que a Sony relançou o game com o selo Greatest Hits, aquele rótulo vermelho que só os jogos com mais de 400 mil unidades vendidas ganhavam. E ali estava ele, Ben 10, do lado dos clássicos como God of War, GTA San Andreas, Resident Evil 4 e outros gigantes. Mas os números impressionantes não pararam por aí. Em 2017, a franquia Ben 10 entrou oficialmente para o Guinness World of Records. Até o ano de 2016, só o Protector of Earth, só um dos jogos, já tinha acumulado quase 5 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo. Isso não é pouca coisa. Esse número não representa só um jogo que vendeu bem. Representa o carinho absurdo que o público tinha, e ainda tem, por essa série. Representa uma geração inteira que queria, nem que fosse por alguns minutos, estar no lugar do Ben Tennyson. Muitos garotos queriam ser o Ben 10. Imagine então como foi pra muita gente ver esse personagem em carne e osso pela primeira vez. Ben Tennyson nunca foi normal. E na sua cidade natal, isso pode ser um problema. Mas quando um antigo vilão é libertado da sua prisão, Ben precisa fazer o que ele faz de melhor. Mostrar a todos o que é ser um herói. Ben 10, a corrida contra o tempo. Sexta às 8 da noite no Cartoon Network. A gente faz o que quer. Em 21 de novembro de 2007, Ben 10 Corrida contra o Tempo foi lançado e chegou ao Brasil com um ano de atraso em relação aos Estados Unidos, em 30 de novembro de 2008. Foi o primeiro live action da franquia e o primeiro live action da história da Cartoon Network. É isso aí. Antes de qualquer adaptação de Meninas Superpoderosas, Jovens Titãs, a primeira aposta da emissora no formato com atores reais foi com Ben 10. E isso por si só já diz muito sobre o tamanho da série na época. O filme se passa logo após o fim da série clássica, com Ben de volta à sua cidade, a vida normal, e o tédio bate forte. Depois de um verão repleto de aventuras intergalácticas, encarar o colégio de novo não é exatamente o que ele queria. Mas, claro, a paz não dura muito tempo na vida do Ben. Com um novo inimigo exclusivo para o filme, Eon, um viajante temporal que vem de um futuro alternativo, com uma espécie de manopla tecnológica chamada Mãos do Armagedon, quer acessar o poder do Omnitrix para abrir um portal entre a galáxia dele e a Terra. Visualmente falando, o filme era até que bem fiel ao que a gente estava acostumado com os padrões da série de um live action. O nosso trio favorito foram interpretados por atores muito parecidos com os personagens e os alienígenas ganharam versões em computação gráfica, que eu particularmente achava bem legal para um filme de TV. A produção foi dirigida por Alex Winter e teve orçamento de aproximadamente 5 milhões de dólares. Corrida contra o Tempo foi o filme mais assistido da Cartoon Network em 2007, com mais de 4 milhões de telespectadores só nos Estados Unidos durante a estreia, numa quarta-feira de novembro, em horário nobre, sendo um marco para a Cartoon Network que um ano depois viria com um novo projeto live action.
Agora, imagina ver isso tudo ganhando vida bem diante dos seus olhos. Pois é, Ben 10 não ficou só nas telas nem nas mãos com os controles. Em 2008, a produtora argentina Exim lançou o espetáculo Ben 10, show ao vivo, a batalha pelo Omnitrix, uma peça de teatro oficial com estrutura de produção digna de Broadway. A estreia aconteceu em Buenos Aires e no ano seguinte, em 2009, o show chegou ao Brasil, passando por Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, em uma pequena turnê. E isso aqui era uma produção de peso. Era um show de alto orçamento com mais de 150 pessoas envolvidas, incluindo 30 atores e acrobatas em cena, além de engenheiros eletrônicos e mecânicos, ferreiros, carpinteiros e técnicos de cenário, todos acompanhando a turnê caso algum dos equipamentos ou figurino desse problema. O espetáculo trazia pirotecnia, efeitos especiais, videomapping com hologramas, acrobacias aéreas, explosões e fantasias super detalhadas, como a do Vilgax, que pesava 30 quilos e tinha quase 3 metros de altura. E para completar e deixar o público mais conectado ainda com a peça, ela foi toda dublada em espanhol e português pelos dubladores originais da série, mantendo aquelas vozes que a gente já conhecia. O primeiro e único Ben Tennyson! E aí, como é que vocês estão? Olá! E aí, pessoal? Que bom ver vocês! Não tá quentinho, mas também não está dos piores. Você abusa da minha boa vontade. Ben, já notou que nem tudo é uma questão de força? Até ele entender o que é estratégia, a gente já perdeu a praia. A história era uma adaptação de 3 episódios da primeira temporada. O episódio 2, Washington AC, o episódio 5, Caçado, e o episódio 13, Segredos. No enredo, Ben, Gwen e Max salvam uma senhora presa num prédio que estava pegando fogo, com chama, claro. Só que ao usar o Omnitrix, Vilgax capta o sinal do relógio lá da sua nave e começa a rastrear o Ben. É daí que ele envia o 66 para capturar o relógio na próxima ativação do dispositivo. Ben, sem saber de nada disso, usa o relógio de novo para treinar, e 66 os encontra e a ataca. Mas é enganado por Ben, que entrega um recipiente vazio para despistar Vilgax. Sabendo do perigo, Max vai atrás da ajuda de um personagem novo, Hawkins, um encanador criado só para a peça. Enquanto isso, Ben é abduzido por Vilgax e cabe a Gwen e o Max invadir a nave inimiga com a ajuda de um projetor de nulidade para resgatar o nosso herói. Eu fui nessa peça no dia do meu aniversário de 8 anos e eu pulava de alegria. Eu voltei todo maluco para casa com um videogame dado pela produção, que era um pedaço de cartolina escrito SummerSlam. Mas eu voltei feliz e é isso que importa. A tropa do Vilgax andava pela plateia, o chama subia em plataformas no meio do público e o 66 vinha voando sobre as nossas cabeças. Para uma criança aquilo era insano, e aquele dia ficou gravado na minha cabeça. Eu me lembro com muito carinho até hoje. Em 2010, os direitos da peça foram vendidos para uma outra produtora e que montou uma versão com orçamento um pouco mais baixo e estrutura mais tosca, e rodou por demais países na América Latina. A produção original do espetáculo voltou para uma turnê maior no Brasil, em 2010 e 2011, para novas apresentações, dessa vez em Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, Rio, Curitiba e Salvador. Outras peças de teatro do Ben 10 chegaram a ser produzidas lá fora, como Ben 10 Power of the Omnitrix, que misturavam eventos da série clássica e Força Alienígena, onde tínhamos 2 aliens novos, o Rox e o Cosmic Squid, que inclusive vendiam bonequinhos deles na lojinha do show e são extremamente raros hoje em dia, além do vilão Vil-Eon, uma fusão do Vilgax com o Eon. E a última peça foi Ben 10 Live Time Machine, com uma história relacionada a uma máquina do tempo que leva a trama a eventos da série clássica, Força Alienígena, Supremacia e Omniverse. E, infelizmente, nenhuma delas vieram para o Brasil, tendo encenações apenas na Ásia e na Austrália. Ah, não. Bem no meio da cena de ação. Vai você. Ah, eu já fui da última vez. Fora que ainda tenho mais 10 minutos da minha sessão de aromaterapia. Tá bom. Eu vou. Ótimo. Um alienígena para cada situação. Não perca um novo episódio do Ben 10. Sábado, 1h30 da tarde, no Cartoon Network.
Ben 10. 10 super-heróis em um só garoto. Sexta, às 7h30 da noite, só no Cartoon Network. Isso tudo mostra que Ben 10 não era só um desenho animado. Era uma experiência. Uma série que ultrapassou a televisão, foi para as prateleiras, para os videogames, para os palcos e principalmente os corações de quem cresceu com ela. Eu lembro de sair da escola correndo, torcendo para dar tempo para pegar a hora Ben 10, que sempre passava no horário do almoço. Lembro de ir na feirinha com meu pai e voltar cheio de bonecos, piratas, claro, fazendo ele gastar tudo que ele podia só para me ver feliz. Lembro dele jogando os games comigo, mesmo sem saber direito o que estava fazendo, mas estava ali do meu lado só para me fazer companhia. Inclusive ele assistia vários dos episódios comigo. Lembro das sessões de cinema em casa que eu fazia com os amigos da escola e da rua, quando tinha episódio que a gente considerava especial. São memórias que ficaram comigo e que eu sei que vão ficar para sempre. E tenho certeza que, assim como eu, vocês também têm as suas próprias histórias com Ben 10. Porque Ben 10 não foi só mais um desenho, foi uma experiência. Foi parte da nossa infância, da nossa rotina, dos nossos dias mais simples. A gente realmente era feliz e não sabia. E é por isso que até hoje, 2 décadas depois, Ben 10 continua vivo. Volta e meia a franquia aparece entre os assuntos mais comentados do Twitter. Canais novos e antigos no YouTube seguem criando vídeos, análises, teorias, raps. Contas no Instagram mostram coleções de bonecos, artes, fanfics. Tem produto licenciado que está sendo lançado até hoje, que nem os Funkos. Ben 10 é gigante e se tornou parte da nossa história pessoal. Mas a verdade é que ainda tem muita coisa para contar. Porque no final de 2007, menos de 3 anos após a sua estreia, Ben 10 já era considerada a maior marca da Cartoon Network. Era impossível encerrar ali. O mundo queria mais, os fãs pediam mais. E a saga de Ben estava só começando. Quero que saiba que o verão pode não ter saído como eu planejei, mas eu não mudaria nada dele. Nem eu, vovô. Valeu.